O Hora da Coruja já está de volta e hoje nós conversamos sobre as mulheres e a filosofia. E uma das perguntas do Juan, ele queria saber se tem alguma rejeição do conhecimento que essas mulheres produziram enquanto filósofos. Como, por exemplo, a gente sabe sobre Hipátia. Foi uma grande filósofa. Teve alguma rejeição desse conhecimento vir dessas mulheres? Bom, no caso da Hipátia, até é engraçado falar que houve uma rejeição, né? Porque a morte dela é extremamente trágica, né? Então mostra que se fosse homem, talvez ele fosse morto, mas não com aqueles requintes de crueldade que ela foi morta, né? Então é óbvio que há uma rejeição, é óbvio, né? Mas isso não explica as coisas, né? O que acho que explica, é claro, nós estamos numa cultura masculina no Ocidente, isso é óbvio, no Oriente mais ainda, Sim. Tudo bem, né? Isso daí é uma bobagem falar em machismo. Né? Machismo é uma palavra que eu nem uso. Por quê? Porque que nós estamos numa cultura masculina, isso é de uma evidência que não precisa ficar sendo repisada. Sim. Agora, o que ocorre é que a gente precisaria levar mais a sério esta ideia filosófica e religiosa da mulher como sendo o particular e do homem como sendo o universal. Aí a gente vai entender, né, o porquê que há uma rejeição da cultura da mulher, porque a cultura da mulher é o histórico. As pessoas não falam, o homem pensa no horizonte, e a mulher pensa dentro da casa, no particular. Né? Antropologicamente, nós sabemos que o homem foi caçar e a mulher não foi. Então, por uma questão física, não é? Por uma questão física, nós não somos leões. As leoas não caçam. As nossas leoas, né? As leoas literalmente é que caçam. A mulher não caça, a mulher é caseira. É caseira por quê? É caseira por conta dos filhos. Ela fica prenha. Né? A nossa ancestral ficava prenha. E ficando prenha, ela tinha que ficar com certo resguardo. Com a prole. Outra coisa, é fisicamente mais fraca. Né? Então, tudo isso condicionou a mulher para o interior da caverna, da casa. E com isso a mulher passou, né, a olhar o pequeno, a olhar o miúdo, a olhar o perto. Ela passou a viver o mundo do particular. Né? E o homem sempre passou a olhar o horizonte procurando a caça. Né? O homem sempre passou a viver a situação que lhe foi dada. Então, historicamente, a religião percebeu isso. A religião descreveu a mulher como particular porque percebeu a particularidade dessa situação antropológica. E a filosofia, quando veio, também veio e percebeu também. Então, também fez a mesma articulação. Quando as mulheres começaram a filosofar e tentar inverter a situação, ou seja, lidar com os universais, lidar com os conceitos, é óbvio que isso não cabia a elas. É óbvio que isso não... E não cabe até hoje. Não cabe até hoje. Você pode ver que a quantidade de mulheres... que nem ontem saiu uma pesquisa, as mulheres cientistas no Brasil já ultrapassaram os homens. Isso é uma bobagem. Por quê? Porque estão chamando de cientistas mulheres que têm currículo no CNPq. Isso não é ser cientista. Exatamente. Né? Quer dizer, a maioria delas estão na área de humanidades, onde fazem trabalhos não científicos. Porque a área de humanidades tem uma dificuldade muito grande de lidar com o método científico. A gente sabe disso. Aliás, lida mal com tudo. Né? Não lida mais com filosofia, mas também não conseguiu outro método. A humanidades é um problema da universidade. Né? Então não tem mais mulher cientista. E outra coisa também, né? E por que não tem mulher cientista? Porque a mulher, o Aristóteles já falou, não existe ciência do particular. Só existe ciência do universal. Aquilo que pode ter leis. E é difícil. E a mulher lida com o contingente. A gente está falando que a mulher lida com contingente há milênios. A gente está falando de uma cultura de milênios, que não é quebrada assim de forma tão fácil. Veja só, o homem vai usar o arco e a flecha. A flecha vai aonde? Ao longe. A mulher vai usar a colher e a faca. Onde vai isso? No perto. Entendeu? Essa ideia do perto e do longe, ela está embrenhada no nosso sangue, na nossa pele, na nossa maneira de conduzir as coisas há milênios. Né? A maneira como nós fomos evoluindo de uma situação de hominídeo para nós. Então, isso não se perde à toa. Não é que a filosofia é preconceituosa.
contra a mulher ou a religião, não é nada disso. É que a descrição que a religião faz, a filosofia faz, da situação humana é correta. É que talvez a gente... correta. Exatamente, talvez a gente precisa pensar, olha como a gente representa, através da religião e da filosofia, aquilo que está acontecendo. Aquilo que nós somos. Aquilo que nós somos. Né? A gente só faz Agora, uma reprodução. Isso não significa o quê? Que eu estou reificando essa situação do tipo assim, bom, porque somos assim, temos que ser assim a vida toda. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que somos assim. E estamos subvertendo isso aos poucos. E nós vamos chegar a uma época onde nós vamos ter um contingente grande de mulheres trabalhando de maneira inversa. Eu acho que porém, né, esta matriz, ela não é uma matriz criada há 200 anos, há 1000 anos, há 2000 anos. Ela é uma matriz da nossa origem quando nós descemos das árvores. Então, é um negócio muito mais umbilical do que nós estamos imaginando. Né? Muda historicamente? Claro que pode mudar historicamente. Né? Mas vai ser uma evolução muito mais profunda e muito mais difícil do que você conseguir direitos de emprego ou igualdade para a mulher. Não tem nada a ver. Isso quem acha que vai fazer com que a mulher fique igual ao homem com direitos trabalhistas ou com esses direitos que a gente consegue? Não está entendendo, né? A diferença... Bom, não está entendendo que existe uma diferença entre homem e mulher também. Não está entendendo uma coisa, não está entendendo o porquê que um é costela e o outro Deus faz. Quem não consegue entender isso não vai entender nada. Aí quando você fala isso para um garoto, ele acha que você está falando a favor de uma visão religiosa. Não, você está falando a favor de uma religião, de uma questão antropológica, porém a religião e a filosofia captaram isto bem. Agora, Paulo, então vamos reificar essa situação? Claro que não vamos reificar. Mas nós todos vamos morrer e isso não vai mudar. Outra geração vai vir, vai morrer e isso não vai mudar. Essa mudança não é uma mudança histórica. Não é como, por exemplo, mulheres votarem e não votarem, ou não votarem e votarem. Não é essa mudança. É uma mudança aqui, no córtex cerebral, uma mudança evolutiva nossa. Exatamente. Né? Literalmente evolutiva. Literalmente evolutiva. Então, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. E outra coisa, eu acho também que talvez a gente começou errado as coisas. Quando a gente tenta dar direitos iguais para homens e mulheres, homens e mulheres são diferentes, eu não acho que os direitos deveriam ser iguais. Não, direitos iguais, em parte. Né? Porque quando a gente fala em direitos iguais, a gente está pensando em direitos iguais do ponto de vista liberal e social-democrata. A gente não está pensando direitos iguais do ponto de vista do liberalismo tradicional. Poucas pessoas pensam isso, a direita pensa isso, os conservadores pensam isso. Né? Que direitos iguais é jogar todo mundo, né, e ver quem corre mais depressa. Não, direitos iguais para a mulher, para todas as minorias, você dar um calço para quem é menos. Isso são direitos iguais. Então, isso aí, quanto a isso, não tem problema. Né? Eu acho que a gente entende perfeitamente. Agora, a direita, os conservadores não entendem, mas tudo bem, mas eles vão ser atropelados. E a parte da esquerda que também não entende vai ser atropelada, porque isso vai acontecer, está acontecendo. Né? As minorias vão reclamando e o Estado vai dando apoio para elas ficarem iguais. Sim. E isso vai acontecer mesmo. A ideia do Estado social-democrata não depende muito de nós queremos ou não. Ela vem. Ela vem vindo. Né? Então, mas a questão que eu quero falar não é essa, Fran. A questão que eu quero falar é a seguinte, é que quando essa questão dos direitos, essa questão da política, essa questão resolvida pela história, ela não é a situação, né, com a qual a filosofia e a religião lidam. Porque a filosofia e a religião lidam de um ponto de vista antropológico. Elas olham para o homem e para a mulher postos no mundo e tentam descrever. Então, é uma descrição, digamos assim, como se Deus estivesse vendo. Sabe? É o olho de Deus. O olho da religião e o olho da filosofia é o olho de Deus. Fala assim, quem são essas duas peças que estão lá na Terra? É esse olhar da filosofia. Então, esse aqui é o mundo do particular, o da mulher. Esse aqui é o mundo do universal. Né? Quer dizer, isso está determinado por relações
físicas, fisiológicas, inclusive, hormonais, inclusive, né? Porque isso foi um processo lentíssimo. De evolução. E, falando sobre isso, Johnny Batistella quer saber qual o impacto, filosoficamente falando, de um governo feminino. Há mais expectativas, há mais cobranças? Depende. O governo feminino, né, ele precisa... Uma coisa é um governo feminino, outra coisa é um governo feminista. São coisas diferentes. Né? Você pode ter um governo de mulheres que não é um governo feminista. Ele não tem doutrinas em favor da mulher. Né? Ele é um governo. Né? E tem, por conta de uma mulher ser a representante, ele tem um apreço por questões que o outro não teria. Certo. Tudo bem, que é mais ou menos o que é a nossa situação. Né? A Dilma chega na televisão e fala assim, olha, não se esqueçam, isso é interessante, não se esqueçam, não se esqueçam que a presidente é mulher. Então pronto, ela já está dizendo para vocês esqueceram. Por quê? Porque eu não estou aqui como mulher, eu governo como homem. Né? E ela governa como homem, né? Mais do que qualquer outro homem. Né? Independente de qualquer conotação, então não estou falando que a Dilma, a presidente, é lésbica, até porque se for, tanto faz. Né? Mas estou dizendo que ela não tem uma marca feminista, ela tem uma marca do feminino. Ela se cercou de mulheres, ela promove coisas para mulheres, né? Mas ela não tem uma militância voltada para questões específicas da mulher. Ela até não tem. Inclusive no Dia Internacional da Mulher ela fez um pronunciamento e ela tentou falar sobre algumas coisas, alguns problemas no Brasil que a gente já tem de séculos, como por exemplo a violência contra a mulher, né? Sim. Tentando assim, de alguma forma, implantar algumas políticas para melhorar essas questões no Brasil. Mas que, independente dela ser uma presidente mulher, se fosse um presidente homem, também estaria fazendo essas políticas agora por causa de uma questão de necessidade mesmo, que o Brasil está precisando disso, né? E eu recebi uma mensagem sem nome. Mas vamos voltar para a filosofia. Tá, mas eu quero só responder isso aqui, que eu acho isso interessante, é sempre uma dúvida. A divisão social do trabalho não é uma forma de justificar o sexismo? Não, a divisão social do trabalho é o contrário. Exatamente. Eu gosto dessa discussão sobre a divisão do trabalho. A divisão social do trabalho é que criou essas possibilidades, né? Que criou não, ela vem no bojo disto. Né? A mulher ficar em casa não é uma questão de machismo. O homem das cavernas era machista. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Isso é ser muito tonto falar uma coisa dessa. O feminismo que vai por essa via é um feminismo tonto. Antropologicamente, a mulher ficou nas cavernas por uma questão física. Ela era mais fraca e ela fica muito mais fraca no período de gravidez. Exatamente. E depois ela fica mais fraca ainda pelos laços que ela tem com a cria. Então ela tem que ser protegida, não de animais, ela tem que ser protegida de outras figuras. Mas sabe o que é interessante? Homens e mulheres. Quando a gente estuda antropologia, a gente ela se recolhe. Ela se recolhe. Mas que não é assim em todas as sociedades. A gente tem outras sociedades diferentes. Mas a gente tem que pensar que a forma de divisão do trabalho, a gente diz que é sexista, mas ela é uma divisão de trabalho. Ou seja, quando eu quero fazer um trabalho, eu quero ter o máximo de aproveitamento de tempo, de condição física minha. Ela é uma divisão de trabalho. É de trabalho. Ela não é divisão de sexo. Tanto é que hoje em dia a gente não faz uma divisão de sexo no trabalho. Né? A divisão, então, do trabalho sempre foi uma coisa assim, utilitarista, digamos assim. A divisão do trabalho se torna uma divisão sexual do trabalho por essas razões que você está dizendo, ou seja, por questões de economia. Exatamente. Para que ela seja mais funcional. Isso. Né? Então, eu não vou ensinar uma pessoa a caçar se é uma pessoa que vai ficar 1 ano parada. Exato. 2 anos parada. 3 anos parada. Isso. Você tem 3 filhos, você fica 3 anos parado. Se eu sou a caçadora, nesse período, a sociedade não vai comer. Então eu não vou ensinar técnicas de caça para você, porra. É simples. Uma vez nos Estados Unidos, estava discutindo isso com algumas feministas que não queriam entender isso daí, sabe? Então é falta do que fazer, né? Por quê? Porque se ela olhasse antropologicamente as coisas, ela perceberia que nenhuma sociedade investiria
né, em quem vai parar. Exatamente. A mulher tem uma aposentadoria, Fran. A mulher tem uma aposentadoria. Qual? Ela aposenta antes de aposentar. Ou seja, todo ano ela pode aposentar. Ela fica... não adianta você fazer, não, porque a minha mãe trabalhou tendo 200 filhos. Não tem nada a ver. Do ponto de vista macro, não é assim que acontece. Do ponto de vista macro... não é à toa que nós temos direito de aposentar 5 anos antes, porque a vida da mulher é diferente da vida do homem. A mulher vai ter filho, ela vai cuidar da casa, a biologia da mulher é diferente. Desgasta mais rápido. Você tem um período fértil, tem que aproveitar aquele período para a espécie poder continuar. Tem uma determinação biológica aí, né, que as pessoas não querem aceitar. E que talvez, e que aí para a gente chegar na filosofia, a gente acaba tendo que justificar ela para poder falar sobre filosofia. As pessoas não querem aceitar isso, porque isso lembra isso está preso a uma ideia conservadora de que as coisas não podem mudar porque tem determinação biológica. Não é isso que eu estou dizendo. As coisas mudam, inclusive com determinação biológica, mas elas mudam de maneira diferente do que quando tem determinação histórica. Exato. Então, nós vamos ter um período aí, né, onde, por exemplo, agora, nós podemos ter a mulher gerando filhos sem o homem, mas ainda continua sendo ela. Tá certo que vai gerar só mulheres, mas isso já é possível, né, mas continua sendo a mulher. Nós podemos ter creche, podemos ter tudo, podemos ter uma época que a própria gravidez não impeça nada. Né? Nós sabemos, por exemplo, que aquela jogadora de basquete treinou um dia antes, sem saber que estava grávida, foi no outro dia teve o parto. Teve neném, então, nós sabemos disso. Só que ela não é a maioria, ela é uma. Exato. Né? A regra não é essa. Então você tem que entender que isso tira a mulher da ação. Joga ela para onde? Do ponto de vista filosófico, joga ela para o mundo dos particulares. É por isso que a descrição bíblica fala, a mulher é um particular. Ela é a costela. Então agora falando sobre o particular, eu vou fazer um intervalo e quando a gente voltar, a gente vai aprender a filosofar com a Aspásia. Como que surgiu a filosofia? Vamos falar da Aspásia. Da Aspásia, já volto.